Por onde devo começar a reeducação do meu bebê? Fica aqui comigo até o final, que hoje você vai descobrir passo a passo por onde você deve começar se o seu bebê não tem uma boa rotina estabelecida, se ele tem associações que você deseja tirar, qual o ponto inicial, ponto de partida que você deve dar o start para você aí organizar a vida desse bebê. Eu sou Mayara Mordoc, sou consultora do sono infantil e eu ajudo bebês a dormirem pelo menos 8 horas por noite. Então vamos conversar um pouquinho sobre como você vai iniciar essa jornada aí de reeducação do sono do bebê, né? Existem 2 pontos principais que nós devemos entender. Primeiro, existe a reeducação e existe a educação do sono. Então, a reeducação é quando esse bebê ele já foi ensinado de uma forma e você quer remodelar essa forma com a qual esse bebê foi ensinado desde que ele nasceu a dormir. Então, você vai reprogramar o sistema desse bebê, vai reprogramar o corpinho desse bebê para dormir de uma maneira diferente daquele que ele aprendeu desde o início. E a educação do sono é quando esse bebê acaba de nascer e ele vai começar a ser educado. Ele já vai aprender a maneira que você quer que ele durma. Então tem a educação de sono, a maneira correta dele dormir e tem a reeducação do sono. Então você precisa entender esses 2 pontos. Então, geralmente, nós trabalhamos com a reeducação, né? Então, a mãe ensinou por algum motivo o bebê dormir daquela maneira, de determinada maneira, e às vezes nem é a maneira que ela queria manter, não é às vezes a maneira que essa mamãe queria que esse bebê dormisse por muito mais tempo. Mas é a maneira que ela conseguiu, né? E ela não deve nem ser julgada por isso. Às vezes, na hora do desespero, essa mãe introduziu hábitos que ela não desejaria manter por um longo período. Então, acaba que esse bebê, ele criou uma associação, ele só aprendeu a dormir daquele modo. Quando chega mais pra frente, essa mãe se depara com algo que ela não gostaria. Muitas vezes esse bebê acaba despertando muito na madrugada, esse bebê acaba voltando ali, solicitando aquele conforto que ele teve no início do sono noturno e faz com que essa mãe desperte também várias vezes à madrugada para dar esse conforto para o bebê. Então isso acaba virando um ciclo de privação de sono, de estresse, de angústia para essa mãe, e às vezes ela não sabe lidar com isso. E ela pergunta, como é que eu vou começar a trabalhar esse sono noturno? Eu não estou dormindo à noite, eu quero ir direto resolver o sono noturno, quero resolver as madrugadas dessa criança que está acordando muito. E eu não sei como, tô desesperada, o que eu faço para resolver a madrugada do meu filho? Madrugada que ele tem acordado muitas e muitas vezes. Então, tem uma notícia boa e uma notícia ruim, né? Entre aspas. Por quê? Porque a mãe, ela quer ir direto trabalhar a organização desse sono noturno. Mas quando a gente fala, mãe, a gente não vai trabalhar direto com o sono noturno, nós vamos primeiro trabalhar a rotina diurna desse bebê. Aí essa mãe às vezes faz caras e bocas, não quer trabalhar, e às vezes demora um pouco, demora 1, 2, às vezes 3 semanas só para você organizar a rotina desse bebê. Por que que isso acontece? Por que que a gente faz isso? Por que que para você organizar o sono noturno desse bebê, ajudar esse bebê a dormir com autonomia, ajudar esse bebê a dormir melhor na madrugada e à noite, nós temos que organizar a rotina primeiramente, porque a rotina do bebê, uma rotina bem feita, é a base para fazer uma noite de sono melhor.
Então, não tem como nós falarmos de uma noite de sono mais tranquila, nós não temos como falar noites com estirões maiores de sono, com uma duração maior de sono, se nós não tivermos uma base bem feita. Então, a noite, ela é um reflexo da rotina do dia. Então, nós trabalhamos primeiro a rotina do dia, porque muitos bebês, quando você trabalha a rotina do dia, quando você organiza o dia desse bebê, eles já passam a dormir muito melhor na madrugada, somente com esses ajustes. Cada bebê ele precisa de uma quantidade adequada à sua idade de sonecas, de horas de sono durante o dia. E essas horas de sono, elas são divididas entre as sonecas. Então, tem bebês que eles praticamente gastam todo esse tempo de sono que ele deve fazer durante o dia entre as sonecas em uma soneca só, praticamente. Então, isso atrapalha muito o sono noturno. Por quê? 2 motivos. Ele não vai querer fazer as outras sonecas, vai ter dificuldade de fazer as outras sonecas, e isso vai querer se refletir à noite. Ele vai ao sono noturno mais estressado, esse bebê ele vai ao sono noturno mais cansado, e isso certamente irá atrapalhá-lo. Então, a gente volta àquele mito, um dos mitos mais fortes que existem sobre o sono do bebê, que o bebê ele tem que ficar mais acordado durante o dia, que ele tem que ficar longos períodos acordados durante o dia para ele dormir melhor à noite. Olha, eu escutei isso da minha mãe, viu, gente? Não sei se vocês escutaram aí. Geralmente o pessoal vai falando esses mitos e eles vão repercutindo aí de gerações em gerações. Então, eu lembro muito bem que minha mãe falava assim, olha, deixa essa menina acordada aí durante o dia para ela conseguir dormir melhor à noite. E isso é um grande mito, porque o bebê, ele precisa dormir durante o dia, porém ele precisa dormir as horas adequadas, as horas necessárias para ele. Então, como as mães não sabem as horas, as quantidades certas de tempo que esse bebê ele tem que fazer durante o dia, ela vai deixando o bebê acordado, achando que o bebê vai dormir melhor à noite. O que acontece como resultado desse mito, de você ter atendido a esse mito, é que o bebê chega ao sono noturno com o corpinho inundado de cortisol. Esse bebê, ele tá cheio de estresse. Esse bebê, ele não consegue relaxar por inteiro. E ele tem muito mais despertares do que era para ter. Às vezes, pela idade, era para ter um despertar para mamar, né, uma necessidade nutricional efetiva, e não acordar porque o corpo não consegue relaxar, porque o corpo não fez as horas de sono necessárias para relaxar, para ficar tranquilo e dormir com mais relaxamento, com mais tranquilidade à noite. Então acaba despertando muito mais vezes. E isso causa um estresse na mãe e no bebê também, né? Porque esse bebê, um momento que ele era para estar dormindo mais, com mais horas de repente, fazendo estirões maiores de sono, esse bebê está acordando, porque o corpo naturalmente está estressado, porque não fez uma boa base durante o dia. Então, para a gente começar a reeducar o sono desse bebê, para esse bebê começar a fazer noites melhores, para você dar um start aí em noites melhores de sono. Se você quer colher uma noite inteira de sono, você tem que começar a plantar no dia desse bebê. Você tem que começar a investir no dia desse bebê, para esse bebê ter um horário certo para acordar, um horário certo para ele dormir. Nós não somos robôs, né? Obviamente, não estou falando assim, acorda esse bebê todo dia na mesma hora, age o que houver, né? Esse bebê não pode nunca sair da rotina, não é isso. Eu estou falando de
previsibilidade. E nós bem sabemos que a previsibilidade, ela traz um conforto e segurança que os bebês precisam. Todo bebê, ele precisa ter segurança na rotina que ele vive. Não adianta a gente achar que todos os dias você vai fazer algo diferente, falar, mas eu não tenho rotina. Você tem rotina, pode ser toda bagunçada, mas você tem uma rotina e o seu bebê entende isso. Então, o bebê, ele vive de acordo com aquela dinâmica familiar, né? O bebê, ele tá inserido naquela rotina, às vezes, bagunçada, que não tem hora certa para nada, e o organismo desse bebê, ele fica bagunçado, né? E às vezes o bebê é um bebê que troca o dia pela noite. É normal sim o bebê recém-nascido trocar o dia pela noite, e cabe a gente dar uma mãozinha para esse bebê, para ajudar ele a regular o relógio biológico interno, regular o ritmo circadiano dele e finalmente ele conseguir fazer a distinção aí do dia e da noite, não fazer mais essa confusão, né? Mas se essa organização ela nunca acontece, vai demorar muito para esse bebê regular esse relógio biológico interno, e isso pode repercutir até na idade adulta dele. Então, nós precisamos ajudar, dar essa forcinha para os nossos bebês, para eles terem uma rotina boa, previsível e que, sobretudo, traga a segurança que eles precisam. Então, há pouco tempo esse bebê ele estava ali nos limites do útero da mãe, né? Tava tudo muito aconchegado, tava tudo muito certinho, tudo muito bonitinho. E esse bebê estava confortável. De repente, ele vem para esse mundo, né? E são novos estímulos, tudo é novo para esse bebê, novas sensações. Então, esse bebê ele tem dificuldade de se adaptar. Tudo que nós pudermos fazer para esse bebê conseguir se adaptar e ficar melhor para ele descansar, para ele dormir, no tempo acordado fazer o que tem que ser feito, ele vai se sentir melhor, né? Ele vai ter uma tendência natural para dormir melhor, relaxar mais, e assim você consegue ir moldando as coisas, né? Nada é fácil, não é fácil você ter um processo de reeducação de sono, um processo de educação também de sono, não é fácil também você viver sem rotina, tudo isso é muito prejudicial, mas é difícil você fazer isso, né? A reeducação, por exemplo, mas às vezes é um processo difícil que vai te trazer um benefício futuramente, né? Às vezes você está fazendo algo que é difícil, mas que futuramente não vai te trazer nada de positivo, né? Então, pelo menos nós vamos trabalhar e passar por um processo que não é fácil, não tem fórmula mágica para a gente reeducar o sono de um bebê, né? Existe sim trabalho duro, existe a mãe querer investir efetivamente na rotina desse bebê, né? E trabalhar sobre ela para ela colher os frutos na madrugada, que é o que a maioria das mães aí deseja. Então, nós vamos trabalhar primeiramente a rotina dessa criança, desse bebezinho, né? Como? Com horários, horário para acordar, horário para dormir, controlar a duração das sonecas desse bebê, né? Dependendo aí do andamento das outras sonecas, a gente faz uma avaliação individual do que está acontecendo, como que funciona a rotina desse bebê, quais são os horários também da casa, da família, né? E tem gente que vive, que assim, coloca o bebê para viver de acordo com os horários da casa. Então, por exemplo, se é uma casa em que os pais só dormem ele à meia-noite, eles ensinam, né, o bebê a dormir também à meia-noite. É o horário mais adequado para o bebê dormir? Não é um horário mais adequado para esse bebê dormir. Com certeza haverá complicações em decorrência dessa escolha, né? Então, os bebês eles precisam dormir um pouco mais cedo para esses bebês conseguirem restaurar o seu sistema imunológico, para eles terem as funções do sistema todas como tem que ser, né? Para esse bebê não ser prejudicado. E existem hormônios que eles são
liberados durante o sono do bebê. Por exemplo, a secreção do hormônio do crescimento, que acontece durante o sono profundo do bebê. Então, nós precisamos garantir cada etapa do sono desse bebê, né? A secreção do hormônio da melatonina, né, que é o hormônio do sono, começa aí a acontecer por volta das 17h30, quando o sol se põe. Então, se a gente prolonga muito isso, às vezes o hormônio da melatonina era para ser liberado naquele momento, e aí você deixa isso mais tardio, né? Então, pelo estímulo da luz, do barulho, esse bebê não consegue dormir, e ali volta a secreção do hormônio do cortisol. Esse bebê, o corpo estava preparado, estava se preparando para dormir, estava tudo propenso para dormir, mas esse bebê é inundado ali de cortisol, de estresse, e esse bebê volta a produzir esse hormônio, ele volta a estar num estado de alerta, ligado, acordado, e aí prejudica, né, a noite dele, prejudica o sono. Às vezes esse bebê já vai dormir, se entrega ao sono totalmente exausto, e isso reflete na noite dessa criança. Então essa rotina às vezes está muito bagunçada, essa rotina está desajustada para ele conseguir fazer esse sono noturno de mais qualidade. Então nós vamos aí prestar atenção na duração das sonecas desse bebê. Geralmente eu indico não durar mais do que 2 horas uma soneca, mas é claro que a gente tem que avaliar individualmente cada caso. Existem casos em que o bebê ele vai precisar de fazer uma soneca com maior duração. Sim, vão existir casos que a gente vai indicar uma soneca de uma duração superior a 2 horas. Por isso que a gente avalia individualmente, né? Mas a gente vai prestar atenção na janela de sono desse bebê. Para quem não sabe, janela de sono é o período em que o bebê ele consegue ficar acordado entre um soninho e outro, entre uma soneca e outra, sem ficar estressado. Então, você saber identificar a janela de sono desse bebê é de fundamental importância, e nós bem sabemos que durante a vida desse bebê, quando ele vai ficando mais velho, né, a cada mês essa janela vai aumentando, né, essa janela vai mudando, ou seja, o período que esse bebê consegue ficar acordado sem ficar estressado vai mudando, e a gente só consegue observar isso com um olhar atento, observação atenta. É você verificar as necessidades reais do seu filho, né? Então, nós vamos perceber isso através dos sinais de sono que esse bebê emite. E que sinais são esses que esse bebê ele vai emitir ao longo do dia? Esse bebê, cada bebê, ele tem um sinal diferente. E tem bebês que eles não dão sinal nenhum, né? Então, como é que você vai fazer primeiro? Você pode tentar observar. Quando os bebês são mais novinhos, alguns ficam com a sobrancelha vermelha, né? Alguns coçam o olhinho, vão ficando mais velhos, conseguem puxar a orelha, puxar o cabelo. O famoso sinal de sono, que é o bocejo. E então você vai percebendo, o bebê deu sinais de que ele está com sono, não espere. Você vá preparar um ambiente, invista num bom ritual de soneca, invista num bom ritual noturno, para esse bebê conseguir dormir com tranquilidade. Para que então serve os rituais? Para que servem os rituais para esse bebê dormir? Os rituais, eles indicam que aquele momento é um momento do bebê dormir, do bebê descansar. Por isso que a gente indica um ritual da soneca diferente do ritual noturno. A gente pede para inserir, né, elementos no ritual noturno que não tenha no ritual da soneca, porque são momentos diferentes. No ritual noturno, depois do ritual noturno, você vai indicar para o bebê, através daquela sequência de ações, sempre na mesma ordem, que
ele vai fazer um tempo maior de sono, né? Então, através daquelas atividades que você vai fazendo com o bebê, isso vai demonstrando para o bebê que ele vai dormir um tempo maior de sono, né? E durante as sonecas você também pode fazer um ritual. Obviamente que a gente pode fazer um ritual bem mais rápido, um ritual para a soneca que você faça alguma coisa que identifique que esse bebê vai tirar um cochilo, né? E manter sempre aquele ritual para os bebês entenderem. É óbvio que você não vai falar para o bebê, olha, bebê, tá na hora de você dormir, vamos dormir, e ele vai entender isso. Não, eles vão assimilando isso internamente através dessa sequência de ações, sempre na mesma ordem. Então é bom você trabalhar a higiene do sono desse bebê, é bom você trabalhar o ambiente onde esse bebê vai dormir, né? Porque todos nós gostamos de dormir num ambiente tranquilo, um ambiente com luzes mais baixas, né? Um ambiente que seja limpo, sem muitos estímulos, para a gente conseguir dormir. Por que com o bebê seria diferente? Né? Porque com o bebê a gente poderia deixar vários estímulos visuais, um lugar que não seja muito limpo, que não esteja visualmente tranquilo para esse bebê dormir. Né? Então vamos investir no ambiente onde esse bebê vai dormir, prestando atenção na duração das sonecas, prestando atenção, você pode investir também num ruído branco para esse bebê conseguir dormir com mais tranquilidade. O ruído branco é um som que opera na mesma frequência. Então o cérebro do bebê sintoniza nessa frequência e ele não percebe os barulhos externos, né? Ele tem dificuldade de ouvir esses barulhos externos. Às vezes durante o dia tem barulho na casa, tá acontecendo algum movimento na casa, pode fazer esse bebê acordar. Nós bem sabemos que o ciclo de sono do bebê é um ciclo de sono que compreende, principalmente os recém-nascidos, a metade do sono do bebê é de um sono mais leve e a outra metade é de um sono mais profundo. Então esse bebê ele tem mais propensão a acordar, esse bebê ele está mais propenso a fazer mais despertares. Então a gente investe no ruído branco para esse bebê conseguir emendar um ciclo de sono no outro, fazer boas sonecas. Então você vai organizando o sono desse bebê, investindo nesses aspectos que eu falei para você, para esse bebê conseguir fazer um dia melhor de sono. Com relação aos rituais, todos nós temos um ritual para dormir, né? Você fala, não, eu não tenho ritual não, só vou lá e durmo. Não, você tem. Às vezes nem você sabe que você faz aquele ritual, mas tem gente que só consegue dormir depois de tomar um banho quente, relaxar. Tem gente que só consegue dormir depois de tomar um chá, ou de escutar determinada música, ou de colocar suas meias, fazer sua oração e deitar. Então a gente tem aquela sequência de ações que fazem com que nós relaxemos, né? Nós adultos, a gente tem nosso ritual para a gente conseguir dormir, para relaxar. Então, o ritual do seu bebê vai ser algo que relaxa o seu bebê. Então, às vezes você me pergunta, Mara, mas que ritual que eu faço e tudo? A gente pode dar algumas sugestões. Porém, você, com a sua observação atenta, você vai saber o que de fato vai relaxar o seu bebê. Uma massagem, por exemplo, relaxa o seu bebê? De repente, para o bebê da vizinha ali, relaxa. Mas para alguns bebês, uma massagem é mesmo que dá cafeína para esse bebê. Ele fica atento, fica alerta, ele desperta, ele não gosta. E você vai trabalhar sobre isso. Para a maioria dos bebês, um banho é muito relaxante, né? Antes dele dormir. Então, você dá um banhozinho antes dele dormir, né? Tem gente que dá um banho antes da janta, depois, e tem gente que dá banho antes de dormir. Para a maioria, um banho, né, antes desse bebezinho de fato dormir, é algo extremamente relaxante, que vai deixar esse bebê tranquilo para ele iniciar o sono. Mas para outros bebês pode ser que agite, né?
pode ser que agite, que deixe esse bebê mais alerta, eufórico. Então você vai descobrir dentro da sua realidade, dentro da sua observação atenta, o que vai relaxar. Então, ritual serve para isso, para você preparar esse bebê, relaxar o seu corpinho, relaxar o seu organismo, para ele iniciar o sono. Então, nós somos facilitadores do sono dos nossos bebês, né? O que nós vamos fazer é trabalhar na rotina, descobrir o que funciona para nós, porque se você pegar a rotina de fulano, de cicrano, da blogueira, da sua vizinha e querer aplicar na sua realidade, certamente que não vai dar certo, porque cada bebê ele é único, cada bebê tem as suas próprias necessidades, cada bebê ele age e reage de maneiras diferentes. Então, você vai observar, você vai ter aquele olhar clínico e saber que o seu bebê precisa ser tratado conforme a necessidade dele. Então, nós vamos organizar a rotina, até porque a sua rotina não é igual da sua vizinha, não é igual da sua amiga, da sua irmã. Então, a sua rotina, ela é única e ela tem que ser trabalhada de acordo com o que você está vivendo, com o que você está trabalhando aí na sua casa. Então, não queira encaixar a rotina de um ou de outro na sua realidade, porque não funciona. Então, você vai observar como é que está funcionando a sua dinâmica familiar e adaptar a rotina da melhor forma possível. Como eu falei, nós não somos robôs, né? Sair da rotina às vezes é necessário, é desejável, né? Faz parte da vida de qualquer ser humano, ninguém vive uma coisa só, porque a gente precisa esparecer, precisa sair também, mas em base regular a gente mantém aquela rotina, a gente faz o que tem que ser feito e se for para sair um dia ou outro, não tem problema. Né? Não será por causa de um dia ou outro que o seu bebê vai perder as conquistas, né? Não vai perder tudo que você já trabalhou, tudo que você já conquistou, né? Então, é bom você fazer uma boa base para você colher no sono noturno. É bom você fazer uma boa base de rotina para você colher quando você também tiver que sair de uma rotina. Né? E é bom você saber como lidar quando você sai com esse bebê e assim, ai meu Deus, como é que eu faço? Já consegui estabelecer bons hábitos com ele aqui em casa, boa rotina, tá indo tão legal os horários e tudo, como é que eu faço quando eu sair? Então, quando você aprende a trabalhar dentro da sua casa, sair não é um problema, né? Porque você tenta trazer para o ambiente para onde você vai, mais ou menos o que acontece na sua casa. Com certeza você vai conseguir fazer idêntico? Claro que não. Mas você vai tentar facilitar, assim como você tenta facilitar o sono na sua casa, você vai tentar facilitar o sono desse bebê na rua, né? Então, tudo isso faz parte de uma boa rotina. Tudo isso faz parte de trabalhar o dia desse bebê. Você não vai colher somente à noite, você vai colher também quando você tiver que sair, quando você tiver que viajar, né, quando você tiver que dar um passeio. E isso faz parte também, isso é muito importante. Então, vamos trabalhar primeiro a rotina do dia desse bebê, vamos trabalhar primeiro as atividades que esse bebê faz durante o dia, no tempo acordado desse bebê também, é importante esse bebê ter contato com a luz natural, com a luz do dia, não ficar só dentro de casa, principalmente os bebezinhos menores, eles ficam naquele ciclo, né? Eles acordam, mal acordam, já estão com sono de novo. Aí às vezes a mãe tá tão exausta, nem sai, não vai lá um pouquinho lá fora com esse bebê, não mostra um pouco a luz do dia, a claridade. E isso ajuda o bebê, né? Ajuda ele a regular o ritmo dele, o reloginho biológico interno, e isso é importante também. Então, todas essas dicas fazem parte de uma rotina bem estruturada, uma rotina bem adequada para você fazer noites melhores de sono aí com o seu bebê.
Se ficou alguma dúvida, volta aí no vídeo, que eu tenho certeza que você vai tirar vários insights aqui para adaptar aí na sua rotina e fazer hábitos melhores, uma rotina melhor estruturada para a sua dinâmica familiar. Obrigada mais uma vez pela confiança e até a próxima!